Muito bem-vindos, minha gente querida. Começamos hoje com uma trovinha de Américo Falcão do livro Ideias e Ilustrações, psicografado por Chico Xavier. Fala sobre caridade. Não faça sombra ao deserto a interrogar o porvir. A estrada responde certo a quem procura servir. Quer dizer, não vamos ficar questionando o que está acontecendo, o que deve acontecer, qual é o problema, qual é a solução. A gente tem que ajudar, tem que procurar disposição para ajudar a quem precisa, a quem nos pede ajuda, que seja com uma palavra, que seja com um gesto, que seja com uma ação prática, mas a gente tem que estar disposto e pronto para ajudar nossos irmãos. Livro dos Espíritos. Falando sobre conhecimento do futuro, Kardec perguntou: se Deus sabe tudo, não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova se nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito dessa pessoa, dessa criatura? E o Espírito de Verdade responde: isso equivale a perguntar por que Deus não criou o homem perfeito e acabado. Por que a pessoa passa pela infância antes de chegar à condição de adulto? A prova não tem por fim dar a Deus esclarecimentos sobre as criaturas, pois que Deus sabe perfeitamente o que lhe vale, mas dar às criaturas toda a responsabilidade por suas ações, uma vez que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Dotado da faculdade de escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito pô-lo em luta com as tentações do mal e conferir-lhe todo o mérito da resistência. Ora, conquanto saiba de antemão se sairá bem ou não, Deus não pode, em sua justiça, punir nem recompensar por um ato que não foi praticado. E Kardec faz uma nota aqui no final. É assim que sucede na humanidade. Por muito capaz que seja um estudante, por grande que seja a certeza que se tenha de que alcançará bom êxito, ninguém vai conferir grau algum sem exame, sem prova. Do mesmo modo, o juiz não condena um acusado a não ser com fundamento num ato consumado, não na previsão de que ele possa ou deva consumar esse ato. Quanto mais se reflete nas consequências que teria para a criatura o conhecimento do futuro, melhor se vê quanto foi sábia a providência divina em ocultá-lo. A certeza de um acontecimento venturoso o lançaria na inação. A de um acontecimento infeliz o encheria de desânimo. Em ambos os casos, suas forças ficariam paralisadas. Daí não lhe ser mostrado o futuro, senão como meta que lhe cumpre atingir por seus esforços, mas ignorando os trâmites pelo qual terá de passar para alcançá-lo. O conhecimento de todos os incidentes da jornada lhe tolheria a iniciativa e o uso do livre-arbítrio. Ele se deixaria resvalar pelo declive fatal dos acontecimentos sem exercer suas faculdades. Quando o êxito feliz de uma coisa está assegurado, ninguém mais se preocupa com ela. E isso a gente vê muitas vezes as pessoas
se despreocupam com os acontecimentos porque está tudo meio fácil demais, está muito bem programado, tem tudo a seu favor e no final das contas, muitas vezes a coisa acontece toda ao reverso. Por quê? Não fez nada para que possibilitasse que fosse dar tudo certo, só deixou que o tempo passasse. Então a gente tem que ver que a gente não está aqui para mostrar para Deus alguma coisa, para provar a Deus que somos assim ou assado. Nós estamos provando para nós mesmos, nós estamos melhorando por nós mesmos e Deus está nos ajudando todo o tempo, está nos dando todas as oportunidades para a gente aprender todas as lições que o mundo nos oferece, para a gente aprender todos os sentimentos, todas as ciências, para a gente ter uma noção real de tudo. Por isso que a gente só chega a parar de reencarnar quando se torna espírito bom, espírito puro. E aí a gente não tem mais necessidade porque aprendeu tudo. Então a nossa evolução, ela vai dar essa noção do universo inteiro. É uma coisa mais transcendental do que a gente consegue imaginar, porque a gente ainda está muito pouco evoluído, né? Mas é isso, a gente vai ter essa aprendizagem de tudo para poder entrar em sintonia total com Deus. A gente termina as nossas leituras com uma trovinha de João de Deus, psicografada por Chico Xavier, é do livro Relicário de Luz. Se desejas teu caminho repleto de paz e luz, traze o amor de teu filhinho ao santo amor de Jesus. E a nossa prece começa com um soneto de Alta de Souza do livro Poetas Redivivos, psicografado por Chico Xavier. O apoio, a simpatia, uma oração apenas, carregada de fé na bondade divina, a benção do sorriso, a página que ensina a vencer o amargor das lágrimas terrenas, o minuto de paz, o auxílio que armazenas na supressão do mal ao trabalho em surdina, um bilhete fraterno, uma flor pequenina, o socorro, a brandura, as palavras serenas, a esmola, a roupa usada, o copo de água fria, o pão, o entendimento, um raio de alegria, um fio de esperança, a atitude sincera. Da migalha mais pobre, a dádiva mais rica, tudo aquilo que dás, a vida multiplica nos tesouros de amor da glória que te espera. Te agradecemos, Senhor, por tantas dádivas que recebemos durante a nossa vida, durante essa existência, durante toda a nossa existência, todas as possibilidades que temos para melhorar, para nos conhecermos melhor e assim podermos extrair o melhor que existe em nós e depurarmos, deixando as nossas imperfeições, deixando os nossos erros, as nossas
dificuldades, superando o nosso egoísmo, extirpando todo o mal que carregamos dentro de nós, tirando esse peso que carregamos, que nada tem valor, apenas a nossa espiritualidade, o nosso amor, o nosso bem, que pode ser transmitido para todos os nossos irmãos. E é o que te pedimos, Senhor, nesse momento. Que todas as nossas vibrações de amor, transformadas em luz, em energia, em ondas que alcançam todos os lugares desse planeta, desse mundo, desse infinito, possam chegar nos corações daqueles que necessitam de compreensão, de paz, de verdade, de forças para vencer também as suas adversidades, os seus problemas e encontrar a Ti, Senhor, dentro de si, ao seu lado, porque o Senhor está em toda parte e não nos nega nunca a sua presença. Muitas vezes somos nós que negamos, ou quase todas as vezes nós negamos o coração para abrir para o Senhor e nos fechamos em nosso egoísmo, em nossas pequenezas, em nossa imperfeição total. Ajuda-nos, Senhor, a vermos a Sua luz, a sentirmos o Seu amor, para que possamos finalmente nos abrir com toda a vontade, com todo o ânimo, com todas as forças e abraçar a Sua presença em nós. Sentir a alegria dessa fé que podemos abraçar contigo, Senhor. Abençoa-nos a todos, abençoa-nos com seu amor, com sua luz, com suas lições, que saibamos aprender, que saibamos receber, abraçar e segui-lo, Senhor. Obrigada, meu Deus, que assim seja.